Pega aí, Ítalo. O primeiro é Z igual Ah, a 2. a 2? A 12. Z igual a 12 vai ficar como? 1S2, 2S2, 2S2, 2P6, 2P6. 3S2. Tá? Aí aqui, eu vou fazer bem rápido, tá? Para não demorar muito. Pronto. Aí aqui nos orbitais eu vou ter, ó. Q2. Não, nos orbitais eu vou ter seta para Ah, cima, seta para cima, para baixo. Aqui eu vou ter é assim. para cima, para cima, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Não altera, tá? Só altera no último. São 6, né? E aqui para cima e aqui para baixo. Vai ser assim os orbitais. Tá certo? O que é que falta? K2, K2, L8. L8 e M2, não é isso? Pronto. Não vou desenhar, não. Vocês já entenderam. Ficou assim de todo mundo? O meu ficou assim. O meu ficou. Pronto. Então, isso quer dizer que se vocês fizeram sem copiar por nada, então quer dizer que vocês aprenderam um conteúdo. Parabéns. Tá? E é um conteúdo chato. Mas quando você aprende, fica a coisa mais linda do mundo. Qual é o próximo? É o Z o que aí? Z igual a 5. 5. 5. Aham. Z igual a 5. Como é que fica? 1S2, 2S2, 2P1. Não é isso? É. Orbitais. Para cima. Eita. Não é isso que eu quero, não. Pelo menos faça um bonitinho. Ó. Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Tá? Sendo que aqui vai ficar quantos quadrados? 3 quadrados, viu, gente? É, eu sei. Viu? E aqui nas camadas, a gente vai ter K2, L, 3. 3. Oh, certo? Feito. Daniel, aprendeu? Aprendi, professor. Muito bem. E é isso, gente. Distribuição eletrônica é isso. Tá? A última aula só foi correção, não foi, Ítalo? Isso. Não dei conteúdo novo, não é isso? Não. Então deixa eu ver aqui qual é. Deixa eu ver aqui qual é essa que eu vou dar agora, que eu nem lembro. Ah, tá. Beleza. Então, deixa eu pegar aqui o slide. Esse bigodão, professor. E agora? Quem? O seu, esse bigodão aí. Ficou bom. Fiquei um pitel. Ficou parecendo Valdemar. Foi, eu ia dizer agora, ficou parecendo o Valdemar. Oxê. Vixe, Maria, agora que ficou parecendo mesmo, ficou igualzinho. Peraí. Vixe, Maria. Diz aí, Ítalo, se não é a cara dele.
Policial É disfarçado. ele, meu filho. Rial é sobrinho dele, De quem? de Valdemar. Sou não. Coronavírus. Vai ser assim até o final da quarentena, viu? As meninas estavam todas loucas. Professor, não faço isso não, eu faço. Tudo doida. Mas sua barba é tão bonita. Vamos acostumar agora com o bigodão. Deixa eu pegar aqui. Tá bom de mudar. Tá bom de mudar mesmo. É bom mudar, dá um up no visual, dá Eu um... cortei meu topete, eu tinha um topetezinho pequenininho, eu cortei. Tirei tudinho. E eu vou deixar o cabelo crescer. E eu vou Não deixar na luz. muito, né? Não muito, mas um pouquinho mais só. Porque agora no momento eu tô em aula. Hã? Gente, hoje a gente vai estudar a nossa bela e amada e querida tabela periódica. Certo? Todo mundo já viu a tabela periódica, né? Acredito eu. Já. Vocês tinham curiosidade de aprender a usar? Não. Por quê? Eu não sei, eu não Não, sei. gente, não. Sinceramente, não existe na face da Terra você ser uma pessoa que você esteja no 8º ano, 9º ano, e você não ter curiosidade em alguma coisa com relação a estudos. Eu não consigo. Estudo, claro, né? Mas a tabela periódica, não. Por que tu não gosta, não, é? Não, não é que eu não gosto, é porque eu nunca senti, por exemplo, interesse em Entendi. aprender a tabela De periódica. aprender química. Porque você não é das ciências. Você deve ser de outra área. Mas é lindo. Olha, gente, a tabela periódica ela é muito simples de ser utilizada. Todo mundo vê um bicho de 7 cabeças. Eu não vejo, não. É muito fácil. E aí é que vai ficar mais fácil ainda quando a gente vai utilizar alguns conceitos que a gente já vem utilizando, tipo distribuição eletrônica e tal. Tá? Então, ó, eu vou só fazer uma breve leitura aqui para vocês e uma explicação para que vocês tenham uma noção. Tá? Deixa eu ver aqui só uma coisinha. Vê só, falar um pouquinho da história, tá? No início do século XIX, vários elementos químicos eles já eram, já tinham sido descobertos, né? Já eram conhecidos. Porém, alguns químicos não haviam conseguido estabelecer critérios para poder organizar esses elementos de uma forma onde suas propriedades e características ficassem organizadas mesmo, tá? Porque tudo que a gente tem, a gente precisa organizar. E aí eles não conseguiam. Então, esses elementos, eles eram conhecidos, certo? Só que eram estudados de forma aleatória, tá? Então, a invenção da tabela periódica, o que seria algo periódico? Periódico é quando há uma repetição. Uma repetição de quê? A gente até vê aqui no slide, na introdução, quando ele diz que quando os elementos são listados sequencialmente em ordem crescente de número atômico, há uma repetição periódica de suas propriedades. Tá certo? Então, quando eu tenho a periodização dessas propriedades químicas, eu tenho uma organização periódica. Tá? Então, periódico vem de repetição. Repetição de quê, professor? Professor, de propriedades químicas semelhantes. Tá certo? Então, ó, a tabela periódica ou classificação periódica dos elementos é um arranjo que permite não só verificar as características dos elementos químicos e suas repetições, mas também fazer previsões. Como assim, professor? Se por um acaso um novo elemento surgiu um novo elemento químico na natureza, ninguém havia conhecido. Esse novo elemento químico, gente,
ele vai, os químicos eles já vão saber o local exato onde ele vai ficar na tabela periódica. Veja que interessante. Tá? Então aí o pessoal já vai saber mais ou menos que tipo de elemento é e tudo mais. Aí em 1869, um professor de química da Universidade de São Petersburgo, na Rússia, Dmitry Mendeleev, estava escrevendo um livro sobre os elementos conhecidos na época, que eram cerca de 63 elementos, tá? Cujas propriedades havia anotado em fichas separadas. Então, foi o que ele fez. Ele pegou um monte de fichas, folhas. E aí ele começou. Oxigênio. E aí, naquela ficha, ele dava as características do oxigênio, tá? Carbono. Naquela ficha, dava só as características do carbono. E aí ele separou, né? Ao trabalhar com suas fichas, ele percebeu que, organizando os elementos em função de massa, né, dos seus átomos, ou seja, de massa atômica, determinadas propriedades se repetiam diversas vezes. Isto é, eram as propriedades periódicas. Tá? Então ele organizou e começou a organizar essas fichas com esses elementos de acordo com sua massa. Aí, a partir dessa observação, Mendeleev organizou os elementos em linhas horizontais, adotando o seguinte critério. Quando as propriedades de um elemento eram semelhantes à de outro, da mesma linha, esse elemento era deslocado para uma nova linha e posto na coluna do elemento no qual tinha semelhança. Isso aí vocês vão entender depois, quando eu começar a explicar o que são as linhas horizontais e o que são as linhas verticais. Tá certo? Dessa maneira, formaram-se as colunas, com os elementos que apresentavam propriedades químicas semelhantes. Então, toda coluna, a gente vai ter propriedades químicas semelhantes. E as linhas horizontais, eles vão ter outras propriedades, só que repetitivas, tá? Aí ele chamou as colunas de grupos ou famílias. E as linhas horizontais ele chamou de períodos, tá certo? Coisas que a gente vai aprender mais para frente. Então, a tabela de Mendeleev foi suficiente ao demonstrar a periodicidade, ou seja, a repetição das propriedades dos elementos. Faltava, porém, encontrar uma explicação para essas propriedades, o que seria feito no início do século XX, com outro cientista, que foi Moseley, que verificou que as propriedades dos elementos eram dadas pela sua carga nuclear, ou seja, pelo seu número atômico, e não pela massa. Tá? Mendeleev ele organizou pela massa, já Moseley organizou pelo número atômico. Então, com essa descoberta, foi possível corrigir algumas anormalidades, certo? Na tabela de Mendeleev. E aí surgiu a lei periódica atual, que diz que quando os elementos químicos eles são agrupados em ordens crescentes de número atômico, observa-se a repetição periódica de várias propriedades, tá? E hoje, atualmente, a tabela periódica ela é organizada desta forma, através do seu número atômico, tá? As propriedades dos elementos químicos são funções periódicas do seu número atômico. Então, a gente vai ter número atômico 1, 2, 3, 4, 5. E aí, a organização, eu vou explicar a vocês ao decorrer dessa disciplina. Então, estão me ouvindo, gente? Sim. 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 Qualquer dia desse eu vou fazer uma atividade com vocês. Eu vou botar vocês para se movimentar, porque vocês estão tudo morto. Deixa eu ver se eu pego uma tabela periódica aqui. Vou mostrar. Pronto, aqui, achei. Ó, então veja. Basicamente, a tabela periódica ela é organizada dessa forma.
As colunas a gente vai chamar de família, tá? E as linhas horizontais a gente vai chamar de período. Gente, quantos períodos eu tenho? Eu vou ter, ó. Deixa eu apagar aqui para mostrar a vocês. Ó, o primeiro período é isso aqui, ó. Quantos elementos eu tenho no primeiro período? 2. Hein, gente? 7. 2. 2. 2. Bora, pessoal, respondam. Vai, então, Você tá responda. escutando? Do sul? Não. Ítalo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Nós. 19. Sei lá. Estão me ouvindo, gente? Ou travou? Então, professor. O senhor não tá escutando a gente. Então responda, meu amor. Falem. 2. Eu não vou ficar com bate-papo aberto. 2. Ah, é? 2. Então deixa eu ver aqui. E aí, falem de novo. 2. 2. 2. Pronto. Agora 2. sim. 2. E eu aqui, falem, vocês falando, eu não ouvia nada. Ai, Jesus, as coisas de ensino remoto. Então vamos lá. 2 elementos eu tenho aqui no primeiro período, né? Aí Isso. o segundo período é esse aqui, ó. Tá vendo que eu não tenho eles completos? Sim. Aí o terceiro é esse. Aí só a partir do quarto período é que eu vou ter, ó, 18 elementos, tá vendo? Vejam que, percebam que eu tenho aqui, período 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui é familiar para vocês? Não. Com certeza. Aí eu volto a perguntar. Quando a gente estava estudando os átomos, Ah, Niels Bohr determinou que ele tem camadas. Quantas camadas pode ter um átomo? Até 7 camadas, né? Então quer dizer que Isso. cada período desse corresponde a uma camada. Aí veja que interessante, gente. Vejam mesmo que interessante. Quer dizer o que, professor, isso? Quer dizer que os elementos do primeiro período aqui, ó, primeiro período, eles vão possuir uma camada só. Os elementos do segundo período vão possuir 2 camadas. Os elementos do terceiro período vão possuir 3 camadas. Veja que legal, tá? Então, todos os elementos, por exemplo, que possuem 3 camadas, camada KLM, então ele vai estar aí no terceiro período, na terceira linha horizontal, em algum lugar. E a então, gente já vai, que o outro é 7, tá lá no último. no último ele vai ter 7 camadas. Tá certo? Então aqui a gente já consegue descobrir a camada de valência dos átomos. Tá certo? Não é fácil. Uhum. Isso é uma das descobertas que a gente vai fazer. Tá? Mas vamos prosseguir. Deixa eu voltar aqui. Nessa parte. Então, a tabela periódica, como eu falei a vocês, é um arranjo de elementos em ordem crescente, de número atômico em linhas horizontais de comprimentos, tais que os elementos com propriedades químicas semelhantes caem diretamente um abaixo do outro. Tá? É só informação mesmo, mas isso não é tão importante para a gente. Então, como eu falei a vocês, ó, as colunas verticais são chamadas de grupos ou famílias, tá? Reúnem elementos com propriedades químicas e físicas semelhantes. Então, quando a gente, por exemplo, a gente tem os elementos que são gases nobres. Todos os gases nobres, eles têm propriedades bem parecidas. Então, eles vão ficar numa única família.
Os elementos que são metais alcalinos terrosos vão ficar numa única família. Certo? E essas famílias são colunas verticais. Essas colunas elas são numeradas de 1 a 18. Vou mostrar isso a vocês também. Anteriormente era chamada de grupo A e grupo B. Vou explicar também, não se preocupe. Os elementos do grupo A eram chamados de elementos representativos e os elementos do grupo B eram chamados de elementos de transição. Vou explicar tudinho, não se preocupe. Então vamos ver isso aqui. Então, como eu falei, as famílias são as colunas, não é? Então, aqui eu tenho coluna 1, coluna 2, 3, 4, 5. E ele falou que são 18 famílias ou 18 grupos, como queiram chamar, que existem na tabela periódica, tá? Então aqui eu vou ter, ó, família 1, família 2, família 3, 4, 5 e por aí vai, até o 18. Tá bom? Antigamente, a tabela periódica era dividida assim. Esses elementos aqui, ó, e esses, tá vendo? Dessa parte maior, eles eram chamados de elementos da família A. Das famílias era o grupo A. E esses elementos aqui, em azul, tá vendo? Eram os elementos das famílias B, tá? Os elementos da família A são chamados de elementos representativos. E os elementos da família B são chamados de elementos de transição. O que é uma transição? É quando a gente passa de um estágio para outro. Por exemplo, eu tenho uma flor branca, uma flor rosa e uma flor vermelha. Qual é a transição? A flor rosa, que nem é branca nem é vermelha. Entendeu? Então é mais ou menos assim. Então os elementos de transição era quando os elementos eles iam mudando as suas propriedades de forma gradativa. Aí aqui, ó, famílias A é esses em vermelho e as famílias B é esse em azul. Então aqui eu ia ter, ó, antigamente, viu? Família 1A, família 2A, aí família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Tá certo? Hoje em dia não se usa mais essa denominação. A gente vai usar de 1 a 18. Então vai ficar. Elementos representativos. Quais são? Elementos da família 1, família 2, aí, ó, família 13, 14, 15, 16, 17, 18. Você tem que saber isso. Tá certo? Fácil, fácil. Aqui são 10 elementos, tá, gente? Antigamente era chamado de família B. Só que começava aqui, ó, da família, ó. A gente não começava tipo 1B, 2B, 3B. A gente começava 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Aí aqui, o 8, 9 e o 10 fazia parte de um grupo só. Só falar de pressão. Hã? Mas se o arroz entrar com água... Ninguém quer saber não, Nicolas. Aí vamos lá. O 8B, aqui a família 8B, ele faz parte do grupo 8, 9 e 10, tá vendo? São 3 grupos aqui que faziam parte do 8B. Aí aqui vinha 1B e 2B, só que ficava muito difícil e tal. Aí foi simplificada essa nomenclatura. E aí a gente tem dos grupos 1 a 18. Agora eu estou falando que existia isso, porque pode aparecer alguma questão. Pergunta a vocês assim, quais são os elementos que fazem parte do grupo 8A? Aí você tem que saber qual é o 8A, é isso aqui. Certo? Aí você tem que saber os dois. Olha, eu não vou cobrar de vocês as famílias B, para vocês saberem quem é quem. Certo? Porque é difícil. Tá certo? Quando eu me referir a algum elemento da família B, eu vou cobrar a nomenclatura nova. 1, 2, 3, 4, 5 até 18. Agora,
pode ser que aconteça de eu cobrar vocês, por exemplo, os elementos da família 2A, os elementos da família 5A, e você vai ter que saber esse aqui. Os da família A vocês têm que saber. Que são também os que mais caem Professor, nas vestibulares. o Oi. 5A é o É o 15, né? 15. Veja como é fácil. O 3A é o 13. O 14 é o 4A. Entendeu? Não é difícil. É bem fácil. Tá? Entenderam, gente, essa parte? Sim. Pronto. Deixa eu apagar aqui e ver se eu não esqueci de falar nada. Pronto. Aí vejam só. Vamos ver isso aí com relação ao número atômico. Como é? Vejam que interessante, pessoal. Aqui, o primeiro elemento da tabela periódica, o elemento de número 1 é esse aqui, ó. 1. E qual é o 2? É esse aqui, ó. 2. Tá? 1, 2. Aí vem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí aqui. 11, 12, 13 e assim sucessivamente. Tá certo? Essa é a organização dos números atômicos dos átomos. Sempre ela é na fila, né? na linha horizontal, nos períodos. Tá certo, gente? Lembrando que o número atômico também corresponde ao número de elétrons. Lembra que para um átomo ser estável, ele tem que ter o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons? O número atômico corresponde ao número de prótons. Então, consequentemente, vai corresponder também ao número de elétrons. Então, quer dizer que esse elemento aqui, ele tem um elétron, aqui ele tem 2, aqui ele tem 3, 4, 5. Entenderam? Então, tudo aquilo que a gente viu, Z igual a 15, né? Então, onde é que está o elemento de número atômico 15? Olha aqui, ó. Ele está aqui. Tá? Agora, a gente vai aprender a localizar aquele elemento sem olhar na tabela. Tá certo? Sem olhar. Vejam que interessante. Vê só. Me digam um número atômico aí que não seja muito alto. 8. 8. 8 não. Diz o mais difícil. 10. Mais difícil. 72. 17. O 72 é muito, né? 56. Não, de 25 para baixo. 25. 5. 17. 24. 17. Vamos para 17. Tá? Alguém aqui, sem contar, sabe onde é que está o 17? Sem Na contar. segunda coluna. Não, sem contar, Ítalo. Você olhando, você não sabe. Né? Eu sei. Na terceira. Já achei, já. Peraí, sem Eu também contar. sei onde é que Mas, é. gente, vocês estão achando que vocês estão contando. Entendeu? Mas eu quero ensinar vocês. Na verdade, eu não contei não, porque eu vi o senhor botando 15 ali, era só Pois pular é. 2 casinhas. Mas vamos ver, né? Então vamos ver como é que a Porque, ó, gente faz isso. Vê só. Vamos fazer aqui bem rapidinho a distribuição eletrônica. Do 17. Vai dar 1s2, 2s2, 2p6, aí dá 10, né? 3s2, 3p5. Não é isso? 17. Aí vejam só. Qual é a última camada aqui? Não é essa? Onde tem o 3? 3s2, 3p5. Então vejam só que legal. Camada 1, camada 2, camada 3. Então, se terminou em 3 aqui, então quer dizer que esse elemento está no terceiro período. Isso aí eu sabia. Né? Aí vejam. Quantos elétrons ele tem na última camada de valência? Na última camada. 2 mais 5, 7. Então, quer dizer que ele está onde? Embaixo do 17. Hã? Embaixo do Ó, 17. ele está na... Ó, 2 mais 5 dá 7. Quer dizer que ele está no grupo da família 7A. Que é a família 7A é aqui. 17. Eu falei.
Então, onde é que está esse elemento? Ó? Vejam que Na legal. terceira Ele fila. está aqui, ó. É esse elemento aqui. Tá? E aí, esse elemento é um cloro. Certo? Então, a gente tem como a gente localizar. Gente, imagine, você consegue montar toda a tabela periódica só utilizando esse método. Aí vocês vão aprender como utilizar esse método daqui a pouco. Tá certo? Vamos para o intervalo? Ô, Riari. Oi, diga. Eita, já é Não. intervalo, é. Não, diga. Era para eu fazer outro exemplo, com tipo o número 25. Vamos fazer o 25 agora antes do intervalo, então? Eu não vou apagar aqui tudo não, para não demorar. Então, S2, S2, S6, já 10, rapidinho. Esse Aí 3S2, eu apaguei aqui o P5, não foi? é 10, aqui dá P3, P6. Aí depois vem 4S2. Eu já fiz tanto isso que eu tenho um diagrama de Linus Pauling todo decorado na minha mente, a sequência. Aí, vejam, 4S2. Aí depois de 4S2 vem quem? Vem 3D5. Aí vejam só. Como é que eu vou saber, professor, onde é que está esse elemento? Eu sei que ele está no terceiro período. No terceiro, não. Errei. No quarto. Ó. Não terminou em 4 aqui, ó. Tá vendo? Então ele está no quarto período. E qual é o local que ele está aí? E agora? tudo. Como é que a gente sabe, gente? Quem chuta? Qual é a família? Do 1 ao 18. 15. Do Família A13. Peraí, vamos lá. A13. Do A3. Ou A13 ou A15. Não. Vê só. A gente vai estudar isso ainda, tá? Mas já falando. Todo elemento que termina em D, ele tá aqui, ó. E eu ia falar, cara. Aí ele não terminou em 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse elemento é esse aqui, ó. Esse elemento é o manganês. Entenderam agora? É assim que agora a gente vai fazer, a gente vai ver todo esse protocolo, como é que a gente faz, tá? Eu só estou ensinando a vocês como Mas se é. fizer a fórmula errada, aí se lasca aí, né? Aí fica errado. Tá? Porque tem que ser exato. Tá? Eu vou ensinar vocês como a gente utiliza esse método. Tá? Vamos com calma. Tá certo? Vamos para o intervalo. Quando for de 10h05, vocês podem voltar. Vou dar 20 minutos. Certo. Tchau.